A paz do Senhor para todos. É com muita alegria que vamos trazer a palavra aqui essa noite. E eu estava até, se você olhar, minha voz está bem cansada. Nós saímos da igreja hoje, era quase 3 horas da tarde. A glória do Senhor tem sido pesada ali em Chelsea. E aqui também, Deus tem feito coisas grandes. E antes de eu ministrar aquilo que o Senhor falou comigo, eu vim dos testemunhos, tanto do Fernando quanto da Paula, né, das duas Paulas, né? Tem a Medeiros, tem a Pia Paula, que eu já estava pensando na Jean, misericórdia. Eu queria dizer algo para você. Nós encerramos sexta-feira a escola de libertação. E é muito triste a gente perceber quantas pessoas que têm a oportunidade de aprender, de mudar de vida, e têm preguiça. Tem preguiça. Eu vou falar uma coisa para você, crente. Escute bem. Os crentes da Bethesda, de Chelsea, de Marlborough, não têm o que reclamar. Se você não come, é porque você não quer. Se você não aprende, é porque você não quer. Então, na hora que os problemas começarem a chegar lá, se você me ligar, eu vou falar assim: ei, você foi na escola? Porque os de fora eu até ajudo, porque eu sei que eles não têm, mas vocês de dentro. Muitas pessoas que eram para aprender estão debaixo de peia do diabo e ainda não acordou. Que você acorde essa noite. Que você desperte. Interessante que, quando eu fui buscar o Senhor uma palavra para trazer aqui, aí o Senhor tinha dito algo no meu coração, aí eu falei, não quero pregar isso não. Aí eu fui nas minhas anotações e estava lá olhando alguma coisa. Aí o meu filho chegou para mim assim, ele falou, mãe, você vai pregar sobre isso? Falou o assunto. Aí eu olhei para ele assim, como que você sabe desse assunto? Aí ele falou, não sei, por que eu estou falando isso? Eu falei, já entendi. É exatamente a palavra que eu preciso pregar. E eu falei, então, não vou fugir, então fique de pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Cantares de Salomão, capítulo 2. Aleluias. Eu fico muito feliz de ouvir os crentes tomando a autoridade que Deus deu. Parabéns, Fernando. É exatamente assim. Se a gente entender que nós temos autoridade, nós vamos fazer exatamente aquilo que Deus quer que a gente faça. Cantares, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Cantares, Cântico dos Cânticos, em algumas versões. Capítulo 2. Thank you, Jesus. Versículo 15. Somente esse verso. Diz assim a palavra do Senhor. Apanhe para nós as raposas e as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Apanhem para nós as raposas e as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra e agora nós pedimos que o Senhor fale conosco. Tomamos o domínio deste lugar e pedimos que o Senhor manifeste a Tua presença, a Tua glória. Fala, Senhor, ao profundo do nosso coração. Eu amarro toda a força contrária,
toda mente, eu declaro cativa ao Espírito Santo de Deus neste momento. Todo espírito de distração, de cansaço e sono, eu mando embora deste lugar. Em nome de Jesus, você pode se assentar. E o tema da palavra que o Senhor me deu é: eu preciso cuidar da minha vinha. Nesse texto nós podemos ver a importância da vinha. Porque a palavra de Deus, ela fala muito sobre vinha. Porque a palavra de Deus, ela, por causa dos tempos que ela foi escrita, ela tem vários simbolismos. E a vinha, naquele momento, era de grande importância para o povo de Israel. Porque muitas famílias viviam da renda da vinha. Muitas famílias dependiam, para sobreviver, dos arrendamentos das vinhas em si. E a vinha era tão importante naquele tempo que Deus proibiu que ela fosse vendida para outras pessoas. E ela tinha que ser, ela precisava ser deixada como herança para os filhos, de pai para filho, de tão importante que Deus achava as vinhas. E se você, quando Deus, ele propõe para Israel sair do Egito, ele diz assim: é uma terra que mana leite e mel, e as vinhas eram tão grandes, as uvas eram grandes, porque e ele diz que você vai comer de vinhas, de plantações que você não plantou. Então, Deus, ele tinha essa importância com as vinhas ali. E a vinha, ela tem um simbolismo essa noite, porque eu e você temos uma vinha para cuidar. E a vinha simboliza a obra de Deus nas nossas vidas. É algo precioso que nós devemos guardar e cuidar. E nessa noite o Senhor quer chamar a minha atenção e a sua de cuidar da nossa vinha. Você tem cuidado da sua vinha? O Espírito Santo te pergunta: como está a sua vinha? Às vezes nós cuidamos mais da vinha dos outros do que das nossas. Em Cantares 1:6, a Bíblia diz, porque o livro de Cânticos, ele foi feito por Salomão, mas ele é o retrato do noivo e da noiva, o retrato de Jesus e a igreja. E no Cântico dos Cânticos 1:6, a amada, que é a noiva, ela diz assim: os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guardar as vinhas deles. Mas a vinha que me pertence, porém não guardei. Ela foi obrigada, a sulamita, ela tinha uns irmãozinhos abençoados, que botaram ela lá no sol para cuidar da vinha deles, e ela não pôde cuidar da dela. Quantas vezes, infelizmente, às vezes a gente cuida mais da vinha dos outros do que da nossa. Às vezes a gente se preocupa mais em estar ajudando os outros, olhando os problemas. É fácil você pegar uma briga dos outros. E tem tantas pessoas que, quando vê alguém em problema, esquece até do seu. Vou lá ajudar a cuidar da vinha do outro. Mas o Senhor está perguntando essa noite: e a sua, tu está cuidando? Porque a sulamita, ela descobriu uma coisa, e outra coisa, a Bíblia diz que os irmãos dela, foi os irmãos dela que botou ela para cuidar da vinha deles. Tem muito crente folgado. Tem muita gente folgada, que só quer assim: ora por mim, me ajuda, cuida da vinha para mim. E tem gente que está cuidando da vinha dos outros e está deixando de cuidar da sua própria. O Senhor está falando: é tempo de você olhar para si mesmo, é tempo de você cuidar daquilo e do depósito de Deus na sua vida. E a vinha precisa de cuidados. E como que a gente cuida da vinha? Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai orar. Você está orando? Porque enquanto você está orando, você está cuidando da sua vinha. Enquanto você pega este livro para ler, você está cuidando da sua vinha. Enquanto você decide não comer, fazer um jejum,
Você está cuidando da sua vinha. Infelizmente, muitos de nós vêm à igreja. Eu falo uma coisa para você. O fato de você vir à igreja não quer dizer que você está cuidando da sua vinha. Tem muita gente que vem ao culto, mas não está cuidando da vinha coisa nenhuma. Você vem aqui e adora, mas está relaxado. Não está cuidando do depósito do Senhor na sua vida. A vinha é uma herança de Deus para nós. A vinha é algo importante que nós vamos ter que dar conta. Eu tenho a minha, meu esposo tem a dele. Eu não posso cuidar da dele, eu tenho que cuidar da minha. Porque no dia do juízo final, ele vai ter que dar conta da dele e eu vou ter que dar conta da minha. Tem muita gente preocupada em cuidar da vinha dos outros, só que o Espírito Santo está mandando eu te dizer, é hora de você parar de se preocupar tanto com os outros e colocar a sua vida na mão do Senhor e deixar Deus trabalhar e mudar e fazer a obra que Ele precisa fazer em você. Aleluias. E o Espírito te pergunta, tu está preocupado mais com a vinha dos outros ou você está cuidando da sua? Tem gente que está sofrendo porque está cuidando muito de vinha dos outros. E se você cuidar da sua, quando a sua estiver cuidada, você vai poder ajudar os outros. Você não pode abandonar a sua para cuidar dos outros. E eu quero dizer, em segundo lugar, que a vinha, ela sempre tem muitos inimigos. E como vemos no livro de 1 Reis 21:2, a Bíblia diz que Nabote, você conhece essa história, ele tinha uma vinha. E o rei Acabe, que simboliza o inimigo, era o rei. Só que ele olhou a vinha do camarada, ele falou assim, eu quero essa vinha. Ele chega para ele e diz assim, eu te dou dinheiro, o que você quiser, eu te dou outra vinha melhor. Me dá a sua. Me dá a sua. Porque ele estava de olho naquela vinha. Eu quero dizer para você, o inimigo, ele já tem muitas vinhas. Mas ele está de olho na sua. O diabo já tem muitas vinhas. Mas ele não está preocupado com a que ele tem. Ele está preocupado com a sua vinha. E o inimigo, ele quer o quê? A herança do Senhor em nós. Ele quer a sua coroa, ele quer a minha coroa. Ele quer que você faça como Esaú fez, trocar a bênção por um prato de lentilha. E infelizmente tem muitas pessoas, por tão pouco, têm trocado a bênção. Só que Nabote, no caso de Nabote, ele disse uma coisa, eu não vendo, eu não troco, eu não dou aquilo que eu recebi como herança dos meus pais. Você sabe, mais uma coisa eu quero dizer para você. Na hora que você chegar na cara do inimigo e falar assim, ei, na minha vinha, a minha vinha eu não troco, não negocio, porque o que Deus colocou aqui é grande demais, eu não negocio a unção que está na minha cabeça, eu não troco. Sabe uma coisa que vai acontecer? O diabo vai ficar muito furioso, crente. Porque ele odeia quando a pessoa se posiciona, quando ela entende aquilo que está sobre ela. Há uma unção sobre a tua vida, há uma unção sobre a tua cabeça. Deus te deu uma vinha para cuidar, Deus te deu algo para você cuidar, e Ele vai te pedir conta. Ei, o inimigo sabe muito mais do que está na tua cabeça do que você mesmo. E eu vejo tanto crente cabisbaixo, debaixo da culpa, debaixo da inferioridade. O diabo me dá a sua vinha mesmo. Me dá a sua vinha, porque eu sei que você não está enxergando aquilo que eu estou vendo. Eu estou vendo aquilo que Deus tem na sua vida, mas me vende, me troca, eu te dou mais. Eu quero te oferecer mais. E tem tanta gente enganada. E quando recebe uma proposta dessa, abre mão. Eu quero dizer para você que cuidar da vinha tem preço. Cuidar da vinha tem preço. E Nabote defendeu a vinha que ele herdou dos seus pais com sua própria vida. A vinha não é algo que você pode deixar ali que ela vai se cuidar sozinha, crente. Escute bem.
Você tem uma vinha, se você deixar ela lá, vai dar bicho. Se você não podar, se você não limpar, ela não vai produzir o que ela precisa produzir. A vinha tem um preço, ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser limpa, ela precisa ser adubada. Tem que haver um investimento, tem que haver um trabalho. Porque senão, não vai dar fruto. E eu quero dizer uma coisa para você. Saiba que não importa o preço que você tem que pagar para cuidar dessa vinha, para não abrir mão dela, vai valer a pena. Vai valer a pena todo o investimento. Vai valer a pena as lágrimas. Vai valer a pena as renúncias. Harema ariashika labandarahaya. Vai valer a pena quando o Senhor chegar e pedir os talentos, quando Ele pedir as contas. Vai valer a pena, meu irmão, de você cuidar daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Urabacaxemenegios. Outro inimigo da vinha, que nós lemos no texto, é a raposa. Nesse texto nós podemos ver que a amada, que a igreja, eu e você, ela estava preocupada com a vinha. E ela diz assim: apanhem as raposas e as raposinhas. Eu quero dizer para você que as raposas, elas são destruidoras de vinha. E uma característica muito interessante da raposa que eu fui procurar, escute isso. A raposa, ela é solitária, ela não anda em bando. E outra coisa, ela é territorial. Pegou aí? Quando a vinha está lá, sem ninguém cuidar dela, chega a raposa, ai meu Deus. Ela chegou na vinha, não viu que ninguém espantou ela de lá, ela já vai tomando conta do lugar que não é dela. É assim que a raposa faz. Ela está entrando nas vinhas de muito crente. E o crente está deixando a raposa lá. E a raposa, se você não manda embora, ela fica lá. É interessante na libertação, quantas vezes eu expulso demônios. E eu pergunto, você tem direito? Ele, não, eu não tenho direito. Eu falei, então não, você tem que ir embora. Mas ele, eu não quero. É assim que o diabo faz. Ele não tem direito, mas ele está lá tomando posse. Porque ninguém corajoso mandou ele sair. E é assim que as raposas fazem, tomam conta. E elas querem o quê? Se apropriar do território da nossa vinha. Ela se acha dona. Porque o propósito, sabe qual é? Ela chega lá não é para comer uma uvinha, não. A raposa, ela chega lá é para destruir. Ela não está ali só para deitar no cantinho e fica quietinha, não. Se ela entrou no território, ela quer comer as flores. Ela quer arrancar tudo que está ali. Ela quer destruir. Cuidado com as raposas. Cuidado com as raposas. É interessante que eu achei um texto em Neemias 4:3, que estava lá, Neemias tentando fechar as brechas do muro, e Tobias diz assim, olha isso, uma raposa só é tão perigosa que ela poderá derrubar o muro. O Tobias disse assim, deixa eles fechar a brecha, pode deixar eles tapar o muro, porque só uma raposa, só uma, ela derruba o muro. E o que acontece? O muro é aquilo que nos separa, é a nossa proteção. E quando você deixa alguns pecados entrar, quando você deixa a raposa entrar, que é simbolizado aqui pelo nosso inimigo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai destruir as proteções que você tem. Ele vai derrubar os muros. Aquilo que te separa do pecado, aquilo que te separa do inimigo, quando cai, fica o acesso livre. O acesso livre. Interessante que no texto a amada diz assim, apanha as raposas e as raposinhas. E aí eu fui lendo o texto e mediante a pesquisa que eu fiz, se a raposa,
ela anda sozinha. Nesse texto que nós vemos que tem raposa e tem raposinha. Sabe o que aconteceu nesse cenário? A raposa ficou tanto tempo ali que ela procriou. Ela procriou. Aqueles pecados que nós deixamos entrar na nossa vida, se nós não acordarmos, ele vai dar fruto. Ele vai dar fruto. Aquilo que nós deixamos entrar na nossa vinha, ele vai gerar. E é para o mal. E depois nós vamos ter que lidar não só com as coisas grandes, mas com as coisas pequenas também. E o resultado não é bom. Você sabe que quando às vezes a gente aceita Jesus, a gente consegue lidar fácil com as raposas. As raposas é o vício, as raposas é o roubo, é a fornicação, é aquele pecadão. É fácil, porque quando você vem para a presença do Senhor, Ele já quer te limpar, Ele quer arrancar as coisas grandes, porque essas atrapalham o seu caminho. Só que as procriações que já foram feitas, você vai ter que lidar com elas também. E nós, crentes, temos que lidar muito mais com as raposinhas do que com as raposas. Porque crente não preocupa muito com raposa. O crente diz assim, eu não bebo, não fumo, mas mente. É fofoqueiro. Eu não estou fazendo coisa grande, mas eu não pago as minhas contas. Eu estou fazendo as coisas erradas. São as raposinhas, coisa pequenininha. Aí o inimigo fala assim para você, não, isso é nada. Porque as raposinhas, elas são bonitinhas. Quando você olha para uma raposinha, parece um trocinho. Bonitinho. A gente acha que é inofensivo e a gente não presta atenção. Que as raposinhas são as coisas pequenas que destroem a vinha. E as raposinhas, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que é o papel da raposinha? Ela cava na raiz. Escute. O que firma uma pessoa é a raiz dela. O que firma o crente é quando um crente tem a raiz. E você sabe aonde a raposinha ela vai? Ela vai na sua raiz. Porque se ela cava, ela vai cavando na vinha e ela vai expondo a raiz, sabe o que acontece? A raiz começa a secar e a vinha começa a secar e ela não pode mais produzir. É algo sério que eu estou falando aqui esta noite. Tem pessoas que estão com áreas secas por causa das raposinhas, mas você não acordou ainda. Só que essa noite, o Senhor está expondo raposinhas neste lugar. O Senhor está com pressa de fazer limpezas específicas na vida de crente neste lugar. E eu quero dizer alguns exemplos de raposinhas. Sabe aqueles pecadinhos que nós cometemos com a boca, quando a gente fala de alguém? Quando a gente fala com o coração sujo. Quando você guarda rancor no coração. Quando você guarda mágoa. Você sabe quando você nega o perdão? Ou quando você pensa que perdoou e não perdoou? E uma raposinha muito terrível é aqueles pensamentos que só a sua mente tem, que você acha que está certo, e você não coloca ele no altar de Deus para saber se está certo ou não. E aquilo fica lá uma fortaleza e o inimigo te controlando, porque uma área que o inimigo gosta de controlar é a mente. São as raposinhas. Precisamos colocar a nossa vida na mão do Senhor, a nossa mente, nosso entendimento, e dizer, Senhor, a forma como eu penso está certa? Tem gente que tem síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. Come on. São pensamentos que estão lá de cultura erradas na sua vida e que você precisa retirar isso hoje. Eu quero dizer para você que as raposinhas, elas comem as flores da vinha. O que isso quer dizer? Preste atenção. A vinha cresceu e ela está em flor.
ela está pronta para frutificar, porque depois das flores vem o fruto. Você sabe aquela hora que você está pronto para o derramar do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele vai te adubando, a sua raiz vai ficando profunda, você vai crescendo e você está na hora da flor. Essa é a hora que o inimigo olha para você e ele não quer que você receba todo o depósito, toda a glória, toda a presença do derramar do Espírito, os dons do Espírito. Ele vem o quê? Comer as flores. As raposinhas, elas vêm com um propósito, elas amam comer as flores. Porque você já viu uma árvore, quando ela está, o botãozinho da flor, é ali que vai sair o fruto. Então ela vai ali abocanhar o lugar certo. Comer as flores. É nessa hora que ela vem roubar. São as pequenas coisas. As coisinhas pequenas que a gente passa desapercebido no nosso dia a dia. Porque o projeto do inimigo sempre é atacar a nossa raiz e comer as flores da nossa vinha. Você sabe por quê? Porque se ele come as flores, você não vai dar fruto. O inimigo, a luta dele é para que eu e você não frutifique. Porque o plano do Senhor para mim e para você é que eu e você... qual foi a ordem? Vá e dê fruto. E o diabo sabe muito bem. Então ele luta para que essa ordem não aconteça na minha vida e na vida de muitas pessoas. Aí ele fala assim, se eu deixar dar fruto, então eu tenho que tocar na raiz primeiro e comer a flor. Porque se eu fizer isso, não vai dar fruto. Mas nesse dia o Senhor, ele te convida para você olhar para a sua vinha. Porque nós temos que cuidar da nossa vinha. Ei, cada filho, cada pai, cada pessoa é responsável pela sua vinha. Você precisa olhar para você essa noite. O que está aí que está minando a presença do Senhor? O que tem te roubado de você frutificar? Porque, irmãos, nós estamos no tempo de frutificar. Deus está com pressa. Deus precisa que nós entremos nesse tempo de dar frutos, de parar, de ficar só na dependência. Deus está nos chamando para dizer, vá, dê fruto, vá, faça mais. A unção seja multiplicada, é isso que Deus quer na nossa vida. Mas tem crente que passa ano e entra ano, está na mesma vida, não muda, não dá fruto, não faz nada. Tem pessoas que já eram para estar no outro nível, mas os pecadinhos de estimação continuam impedindo a sua vida de crescer. Tem pecadinhos que a sua esposa não sabe, mas Deus está vendo. Tem pecadinhos que o seu esposo não sabe, mas Deus está vendo. Hoje é um dia de raio-x espiritual, porque, escute, você sabe quem você é. Você sabe o estado que está a tua vida. Você pode tentar enganar a sua mãe, enganar o seu pai, mas você não engana Deus. Sabe por quê? Nós somos conhecidos pelo fruto que nós damos. E às vezes você fica aí, ano e sai ano, entra na igreja e sua vida não muda. Ei, Deus está te chamando para algo maior. Você sabe, alguém que é a minha inspiração e que tem que ser a sua, se chama Jesus. Jesus era alguém que lidava com as raposas. E eu achei tão lindo o Senhor me dar esse texto. Eu falei, uau, Jesus lidava com as raposas. Jesus, ele era uma vinha frutífera. E se você vê em Lucas 13, 31 e 32, a Bíblia diz que alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram assim, ei, sai daqui e vai embora. Porque Herodes quer matá-lo. Você sabe o que Jesus respondeu? Vai dizer para aquela raposa. Vai dizer para aquela raposa, sabe o quê? Eu vou continuar expulsando os demônios. Eu vou continuar curando os enfermos. Não vai ter raposa que vai vir atacar a minha vinha.
Essa é a mensagem que eu e você precisamos dizer para os demônios, para aqueles que vêm roubar a nossa vinha, roubar a nossa comunhão com Deus, roubar aquilo que Deus tem para nós. Ei, você não pode abrir mão daquilo que Deus tem para você, crente. Você vive uma vida que não é a que Deus tem e você nem para perguntar: o que tu tem mais para mim? Eu quero concluir essa noite. Fique de pé. Você sabe o que eu acho lindo? É que a Bíblia diz que a amada, ela diz assim: apanhem as raposas e as rapozinhas, porque a minha vinha está em flor. Oh, aleluias. Ela entendia que a sua vinha estava em flor. Será que você entende que a sua vinha está em flor? E que ela estava pronta para dar frutos. A amada, ela não queria correr o risco das raposas e as rapozinhas comer a flor ou o fruto que ela ia produzir. Ela diz assim: apanhe as raposas. Eu não quero na minha vinha raposa. Eu não quero raposinha na minha vinha, porque a minha vinha já está em flor. Eu já estou pronto para Deus derramar o fruto. Saiba que você já está em flor. Você já está pronto. Mas hoje é o dia que nós precisamos tomar uma decisão. Você sabe as raposinhas que estão aí, que precisam sair. Você sabe daquilo que está atrapalhando a sua comunhão com Deus. E você é a única pessoa que pode dizer e dar ordem para o diabo e dizer assim: não te quero. Pornografia, não te quero. Tormento, tristeza, não te quero. Tudo que rouba a minha comunhão com meu noivo, eu não quero você na minha vida. É hora de você abrir mão daquilo que te atrapalha. É hora de você abrir mão das coisas que estão te prendendo de receber a presença de Deus. Há uma glória que você não conhece, crente. Há uma presença, há um poder que você ainda não experimentou. Mas Deus está esperando eu e você tomar uma decisão. Como Jesus repreender as raposas. Tudo que impede o teu ministério, tudo que impede aquilo que Deus quer fazer na sua vida, você precisa abrir mão. E o Espírito Santo te diz hoje do que você tem que abrir mão. É interessante que quando eu estava olhando esse texto, porque o Senhor falou assim para mim: você tem que pregar contra as raposinhas. Tem muita raposinha que está ali que precisa sair. Aí eu falei: Senhor, eu não quero pregar sobre raposinha. Aí eu estava lá. Aí o Nicolas assim, ele falou: mãe, você vai pregar sobre a raposa? Aí eu falei: não, Jesus. Não foi, amor? Eu falei: não. Eu falei: aonde você viu isso? Porque não era algo comum dele me perguntar. Eu falei: onde você viu isso? Ele: não sei. Me veio na cabeça. Eu falei: já entendi. Eu falei: Espírito Santo, tu quer lidar com as raposinhas aqui esta noite? E o Senhor está dizendo: ei, qual é a raposinha que você precisa? Aquela que está cavando. Porque o propósito é ir na sua raiz. O propósito é que você não floresça e não dê fruto. A amada, ela entendia a estação que ela estava. A amada, ela entendia a estação que ela estava. Escute, eu e você estamos na estação de estar com flores. A próxima é frutificar. Só que tem alguém que está de olho nas flores. Tem alguém que está de olho, que não quer deixar você frutificar. Mas hoje é dia de você dizer: chega, eu não quero mais nada que impeça essa obra de Deus na minha vida. Eu não quero que essas raposinhas atrapalhem a minha comunhão com Deus. Qual é a raposinha que você está tendo que lidar hoje? O que tem te impedido de vir à casa do Senhor?
Qual é as coisas lá de fora, lá do mundo que tem puxado a tua atenção, que você abriu mão da sua vinha, você não está mais querendo cuidar dela, você está olhando a vinha dos outros, você está olhando outras coisas, e Deus está falando assim: hoje é dia de você tomar uma posição. Eu requeiro a sua vinha hoje. Deus está chamando, toma posição hoje. Eu sei que Deus está falando com pessoas neste lugar. O que tem te roubado? Você não pode dizer assim para mim: não, pastor, estou vivendo no céu. Pastor, não tem nada que me rouba. Eu acordo cantando, adorando, eu leio a Bíblia o dia todo, eu só penso em Jesus. Não tem nada que está me roubando. Really? Então você não era para estar na terra. Você já era para ter encontrado com Jesus. Mas se você está aí e tem algo para lhe dar, seja honesto e corajoso. Seja corajoso. Porque para entregar pecado tem que ter coragem. Para entregar as raposinhas tem que ter coragem. E se você é essa pessoa que tem algo para entregar para o Senhor hoje, sai do seu lugar e vem aqui para frente que nós vamos orar, porque Deus vai queimar a raposa aqui hoje. Deus vai meter fogo, como Sansão botou fogo no rabo dessa raposa para queimar o terreno dos filisteus. É hoje assim que Deus